Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Deus, te pedimos, Senhor, que os bons espíritos, que os mentores espirituais desta casa possam incluir nossa irmã Ângela, que falar o uso da palavra, para falar a favor do espiritismo e nos esclarecer e nos indicar um bom caminho a ser tomado. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Ângela. Hoje vocês vão exercer a paciência, tá? Porque, Ângela falar o tempo todo aqui, isso aí é para Roberta, é para o Rogério, para a Sueli, mas Ângela é um pouquinho pesado para Ângela, sabe? Mas espero que vocês consigam alcançar, porque a gente fica muito assim, preocupados mesmo, que a gente quer atingir o objetivo, Quando ele abriu a reunião agora, ele falou, agora nós vamos fazer uma prece. E foi o tema que eu trouxe hoje para a gente estudar sobre a prece. O que é a prece? Então a gente tem que ter um olhar para esse momento. A prece é de suma importância na nossa vida, não apenas na nossa reunião aqui, mas na vida. Gente, é o meio que nós temos de entrar em conexão com os planos superiores. Aquele que não faz a sua prece, que não ora, ele vive alienado, ele vive fora da realidade. Nós precisamos desse combustível. Nós estamos vivendo hoje, o planeta todo está precisando de ajuda. E cada um de nós aqui somos o meio de contato da espiritualidade para que sejamos úteis. Cada um elevando os seus pensamentos a Deus, ao seu anjo de guarda, aos amigos espirituais que tem, vai ser um ponto de apoio aqui no planeta. É importantíssimo essa conexão. E nós precisamos ter condições de entender o que é necessário para fazermos a nossa prece. Condições da prece. Recolhimento. Nós precisamos nos interiorizarmos, olharmos para dentro de nós mesmos, para que realmente essa prece possa atingir as culminâncias espirituais. Nós não queremos apenas falar uma prece. Quando nós balbuciamos ou pensamos, na prece, o pão nosso, se nós apenas falarmos de uma forma mecânica, essa prece muito pouca valia vai ter, gente. Então é importante, que a gente se recolha, que a gente peça antes de fazermos a nossa prece, perdão a Deus pela nossa pequenez, pela nossa falta de sensibilidade. E são tantos os perdões que nós precisamos pedir, e também termos a humildade de reconhecermos quão pequenos nós somos. Somos ainda aprendizes aqui nessa escola. E a prece
é um meio fantástico, não tenhamos dúvida, nunca, de sermos importantíssimos aqui no planeta Terra, como pontos de apoio da espiritualidade em favor de todas as pessoas que nos cercam. Pois se nós apenas estarmos aqui para vivermos, curtirmos as benesses que a Terra nos dá, nós vamos nos dar mal, nós vamos deixar a desejar, porque nós estamos tendo uma oportunidade fantástica de estarmos vivendo nesses corpos. Gente, nós temos que ser gratos a Deus por estarmos tendo a oportunidade de estarmos habitando o corpo pelo qual nós nos expressamos aqui na Terra. Então, é necessário que a gente tenha essa conexão através da prece. Tem gente que eu faço, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Tem gente que fala isso. Vocês sabem disso, né? Vocês sempre conhecem alguém que fala, quanto mais eu rezo, mais assombração. Mas, gente, se nós pararmos de entrar em conexão com o nosso anjo de guarda, com os amigos espirituais que nos envolvem tanto, que estão sempre a nos carregar quase que no colo, nós vamos penar. Então nós temos que agradecer, nós temos que ser gratos pelas oportunidades que estamos tendo e procurarmos sempre a conexão na prece. Com recolhimento, sim, pedindo sempre perdão das nossas faltas e com muita humildade, reconhecendo, sim, quão pequenos nós somos, como ainda temos caminhos a percorrer aqui na Terra, quantos aprendizados ainda precisamos ter. Vamos aprender. Não pensa que nessa existência eu estou aqui numa nice, tranquila, estou apenas curtindo os bens materiais, as boas oportunidades que me surgem. Tem gente que acha que está aqui só para curtir, e não é. Nós estamos aqui de passagem. A verdadeira vida é a vida espiritual. E nós vamos retornar para lá e vamos ter que prestar contas das oportunidades perdidas, das oportunidades deixadas largo pelo caminho. Vamos agradecer sempre, porque nós precisamos ser gratos. Gratidão é uma condição assim importantíssima para as preces, né? Para levarmos a nossa prece para frente. E qual é a eficácia da prece? Nós não podemos concluir porque eu estou fazendo muitas preces, pedindo muita ajuda, tudo vai ser resolvido. Não vamos concluir que tudo que a gente pedir nós vamos conseguir, não. Nós temos que não concluir que tudo que se eu pedir, eu vou obter. Nós temos sim que ter coragem, paciência, resignação. São os meios de nos livrarmos das dificuldades. É importantíssimo a gente ter essa consciência aqui, ó. Coragem. Temos que ter coragem sim, porque a vida está difícil, os problemas estão batendo na porta de todas as famílias. Estamos vivendo momentos difíceis no planeta.
Não tenhamos dúvida, o tempo urge para todos nós. Então temos que ter sim muita coragem, muita paciência e muita resignação, meus queridos. Resignação sim, porque são os meios de nos livrarmos das dificuldades. Agora, se nós ficarmos achando que vamos viver aqui no planeta em brancas nuvens, estamos perdendo uma chance fantástica de sermos úteis. Nós estamos aqui num exemplo, né? Um caso de um homem perdido. Opa, mexi aqui, perdido no deserto. Esse homem... Deixa eu voltar aqui porque eu mexi em alguma coisa aqui que eu não devia. Ai, meu Deus do céu, vocês não imaginam como é que é complicado. Né, Wagner? Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, a gente tem que ter confiança. Eita, nós, aí. Caso do homem perdido no deserto. Olha só. Ele está sofrendo de muita sede e pede ajuda a um bom espírito. Se for um bom espírito, ele vai fazer o quê? Vai lhe sugerir um caminho. Se ele tiver fé, se ele tiver confiança, ele vai dizer o quê? Graças a Deus, eu fui ajudado, eu recebi a ajuda e segui pelo caminho certo. Agora, se ele não tiver fé, quer nem saber de nada? Haha, que boa ideia que eu tive. Ao invés de escolher aquele caminho, eu escolhi este. Por que o Espírito não se demonstrou para ele qual o caminho que ele deveria seguir? Já pensaram nisso? Que o Espírito podia, segue ali, porque ali você vai se dar bem. Por que o Espírito não se demonstrou claramente? Para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças, e também para pôr à prova a confiança e a submissão da vontade divina. Então, é importantíssimo a gente confiar sim, pedir ajuda sim, mas tenhamos certeza que simplesmente eles vão nos trazer aqui, ó, segue aqui bonitinho porque você vai se dar bem. Não é por aí. Então a gente tem que ter confiança em Deus, certeza que não estamos aqui abandonados. De qualquer maneira, enquanto estivermos aqui na Terra, nós precisamos dessa conexão com esses amigos espirituais. Tá difícil, né? As palavras que usamos afetam a maneira como pensamos e nos sentimos. E a maneira como pensamos e nos sentimos afeta as palavras que usamos. Olha só, parece estranho, né? As palavras que usamos afetam a maneira como pensamos e nos sentimos. E a maneira como pensamos e nos sentimos afeta as palavras que usamos. É importantíssimo nós termos essa consciência, que nós temos que vigiar os nossos pensamentos e as nossas palavras. Elas produzem também efeitos sobre as demais pessoas, bem como as delas sobre nós. As palavras têm uma força muito grande. Nós, às vezes, não paramos para avaliar isso, da força das palavras. Palavra é energia que nós emitimos, é força, é vontade. Então,
Se uma pessoa é carinhosa, vai usar palavras carinhosas, meigas. Mas se a pessoa for agressiva, ela vai agredir pela palavra. Então, é importante a gente estar vigiando as nossas palavras. Aquilo que nós emitimos depois que sai, vai atingir. E vai atingir para o bem ou para o mal. Então, é importante a gente ter esse cuidado, esse zelo com as nossas palavras. Volto a dizer, o momento agora no planeta Terra está difícil. É um momento de interiorização, de olharmos para dentro. Cada um de nós tem que olhar para dentro de si. O que eu estou fazendo aqui na Terra? O que Deus quer de mim nesse planeta? Eu estou aqui apenas para curtir as benesses do planeta ou eu estou aqui para buscar o meu aperfeiçoamento espiritual? Nós temos que ter essa consciência. Eu estou aqui para evoluir. Eu não estou aqui apenas para curtir a minha existência. Eu preciso ter consciência que eu quero crescer, eu quero evoluir. E com isso, fazendo a minha parte, você fazendo a sua, nosso planeta vai só melhorar. Os problemas vão ficando para trás. E de planeta de provas e expiações, vamos entrar num mundo melhor, mais tranquilo, mais feliz, onde as pessoas vão se respeitar, vão se solidarizar umas com as outras, se preocupar com os semelhantes. É difícil imaginar nossa vida sem linguagem. Já pensou? Ninguém falando, ninguém conversando. Em certo sentido, sequer, podemos pensar sem palavras, pelo menos de forma consciente. Já pararam para pensar? A gente fala o tempo todo com a gente mesmo. Em todos os instantes a gente está falando com a gente mesmo. Então, é difícil, não existe a gente sem linguagem, sem conversa, sem se comunicar. Então, em certo sentido, sequer, aqui olha que importante, sequer podemos pensar sem palavras, pelo menos de forma consciente. A gente pode até tentar, mas a gente não vai ter consciência disso, né? Quando pensamos num problema, usamos frases como o que aconteceria se... ou se isso e aquilo, então isso e aquilo, e a gente está fazendo conjecturas, né? Assim, a linguagem faz parte do próprio processo de pensar, bem como o que é mais óbvio, é o meio usado quando nos comunicamos com os demais. Isso aqui é uma anotação de Dr. Henry Alder, tá? Isso aqui não é meu não, isso é dele, tá? As palavras é uma forma de pensamento e o pensamento é uma forma de energia. Isso aí foi uma anotação que eu peguei de Lauro Trevisan. A palavra é uma forma de pensamento e o pensamento é uma forma de energia. É o que eu comentei, quando a gente fala, a gente está emitindo energia. Então é importante, né? Ação da prece é pela transmissão de pensamento. Isso aqui é importantíssimo nós pensarmos nisso. Quando nós estamos fazendo uma prece, nós estamos transmitindo um pensamento. E a prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Nós podemos, na prece, pedir, louvar ou agradecer.
Então, é um momento muito importante, esse momento da prece. Quando dirigimos o pensamento a alguém, esteja encarnado ou desencarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. É fácil da gente entender isso. Com certeza, né? Quando nós estamos, né? Às vezes alguém chega e fala assim, meu Deus, eu pensei em você hoje. E realmente, às vezes, nós tínhamos pensado naquela pessoa. Então, isso aí é a força do pensamento sendo mandado em direção de alguém, e esse alguém captou que nós queríamos, né, fazer algum contato com ela. Então, a gente tem que observar, gente, que o pensamento, a prece através do pensamento, é algo importantíssimo que a gente tem e que a gente não pode deixar de analisar isso na nossa vida. Preces inteligíveis. Preces inteligíveis. É necessário entender o que significam as palavras para que a prece surta efeito. Até bem pouco tempo, as igrejas faziam as suas orações em latim. Isso foi abolido, porque realmente as pessoas falavam e não entendiam nada que estava sendo dito. Então, é importante que a prece seja uma coisa que parta do pensamento, que a gente entenda o que está sendo falado. Não adianta eu chegar aqui, ou Wagner, ou quem estiver dirigindo uma reunião, fazer uma prece cheia de palavras rebuscadas, cheia de termos difíceis. Não vai atingir a maioria das pessoas que aqui vêm. É necessário simplicidade para que realmente as pessoas possam entender o significado das palavras que estão sendo faladas e que essa prece possa ter efeito surtido, né? Orar numa língua estrangeira, como eu falei ainda há pouco, né? Sem entendimento, vai ficar uma prece sem proveito. Então, quando nós estivermos falando com o nosso amigo espiritual, é necessário que a gente use os nossos sentimentos. É como aquele senhor que chega na lavoura e fala, Senhor, eu estou aqui. Que sejam as minhas mãos úteis em favor da terra. E ele fez a prece dele com as palavras mínimas, mas aquela prece vai surtir efeito. O valor da prece está ligado diretamente ao pensamento que a informa. Se não se entende o que se fala, nada surtirá de efeito. Não toca o coração. É necessário que cada palavra seja revestida de um sentimento. Sentimento é tudo. Sentimento é importantíssimo. Se nós não usarmos essa coisa que temos em nós, esse sentimento que trazemos em nós, a nossa prece não vai fazer nada, não vai ter efeito nenhum. Deus leu no íntimo dos corações, sabe de nossos mais secretos pensamentos e sinceridade, e julga sempre pelos nossos sentimentos. Então, é importantíssimo nós estarmos vigilantes com os nossos sentimentos. E isso está faltando muito hoje em dia, sentimento, vontade, carinho, atenção. Então, é importante que cada um tenha essa consciência, porque se não tiver, não vai se dar bem, não. Vai se dar até muito mal.
Nós também queríamos ver com vocês um outro tema aqui que é importante dentro desse programa aí da prece. É o pedir e obterei. A gente pede muito na prece, não pede? Já pararam para pensar como a gente pede? Isso tudo, gente, está no capítulo 27º do Evangelho, tá? É importante que a gente pare aqui e leia o que abriu aqui, né? Nesse capítulo, olha só. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Aquele lá tá orando, tá rezando, aquele lá é o bonzão. É assim, não é, né? Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. É o que eu falei lá no início: recolhimento, interiorização, silêncio íntimo. Aí a nossa prece vai surtir efeito, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vos nos peçais. Então tem gente até que fala assim: eu não preciso rezar não, Deus sabe. Deus sabe o que eu preciso, para que eu vou ficar pedindo ajuda? Muito errado pensar assim. É importantíssimo a gente pedir ajuda. Por quê? Nós, volto a dizer, estamos vivendo momentos difíceis no planeta, e quanto mais pessoas estiverem conectados aos planos superiores, mais vai surtir efeito aquilo que nós estamos buscando. A ajuda tão necessária para superarmos as nossas dificuldades e as nossas limitações. Então, é importantíssimo a gente estar em alerta com relação à prece na nossa vida e também na nossa existência, porque estamos precisando sim de ajuda. Roberto falou, acho que foi semana passada, sobre Deus, né? Importantíssimo o tema que ele abordou, de muita valia, porque realmente, se nós pararmos, hoje foi a rádio, passou o programa, semana passada foi o Rogério e hoje foi o Roberto, falando sobre Deus, essa inteligência suprema que olha por todos nós. Nós não estamos aqui no planeta Terra abandonados. Temos o nosso anjo de guarda, temos o nosso amigo espiritual, e é importante que nós estejamos conectados a eles. Não apenas querermos viver, aproveitar a vida. Nada disso. Estamos enganados com relação a isso. É importantíssimo sabermos que a prece é uma invocação mediante o homem entra em contato pela transmissão do pensamento com quem a se dirige. Então, se a gente se dirigir ao nosso amigo espiritual, tenhamos certeza que ele virá em nosso auxílio na medida que nós falarmos as nossas preces, pensarmos as nossas preces
com esperança e com certeza, nós vamos ser atendidos sim. E é importante a gente ter essa consciência. Eu não apenas vou fazer uma prece, eu vou pedir a Deus que me ajude. E essa ajuda com certeza vai chegar. Vai chegar de alguma forma. Então, os espíritos estão sempre prontos a se comunicarem, a nos inspirarem, a trazer para nós aquilo que nós estamos solicitando. Se nós estamos pedindo alguma coisa que não deveríamos pedir, os problemas vão vir e nós vamos superá-los porque nós estamos entrando em conexão com os amigos espirituais. Então, tenhamos certeza que em momento algum a nossa prece vai ficar perdida, né? O poder da onda mental da oração está na intensidade do pensamento. Se eu quero ajuda, se eu estou pedindo ajuda, mas eu fico toda, né? Nós temos que pedir com vontade, gente, para que essa prece possa ser ouvida. Envolver a nossa prece com sentimento, com vontade. Eu preciso da ajuda. Eu quero receber essa ajuda. Então eu vou fazer a minha parte. Porque estou sabendo que pensamento é energia. Pensamento é força. E eu estou pensando e eu quero receber essa ajuda. E a confiança, a constância, a persistência e a vontade na comunicação são fundamentais para a conexão e conseguir falar com o nosso destinatário. Se nós pararmos de fazer prece, vou fazer mais prece nenhuma, vou desligar disso tudo, o que vai acontecer com a gente? Já pararam para pensar? Quero mais saber de prece, não. Isso é muito chato. Ficar pedindo ajuda e a ajuda não chega. Gente, observem bem isso aqui. Nós vamos ficar incomunicáveis com os auxílios do céu. A prece é importantíssima. É importantíssima para cada um de nós. Cada um tem que fazer sempre as suas preces. Quando o presidente está fazendo aqui a oração de abertura ou de encerramento da reunião, é importante que todos nós estejamos conectados à prece que ele está fazendo. E não ficar assim, Wagner está fazendo a prece, eu vou fazer a minha, você vai fazer a sua. Nada disso. É um todo. E essa prece, com a força de todos nós, unidos ao pensamento do presidente, vai atingir as culminâncias espirituais, sim. Daqui vai partir uma energia maior e vai realmente atingir os pedidos que estão sendo feitos por todos nós, né? Eu trouxe aqui um pensamento de Manuel Filomeno de Miranda. Eu até ia abrir aqui, mas nem vou abrir não, porque eu hoje estou brigando um pouquinho com esse computador, sabe? De Manuel Filomeno de Miranda, olha só. O pensamento, portanto, vinculado a Deus, ao bem, ao amor, ao desejo sincero de ajudar, eis a oração que todos podem e devem utilizar, a fim de que a felicidade se instale por definitivo nos corações. Olha só que coisa linda quando a felicidade, a harmonia, a paz, a confiança, o bem-estar forem instalados no coração de cada um de nós. Isso vai ser muito bom, né? Por isso que as formas e as fórmulas utilizadas para a oração se fazem secundárias, sendo indispensável a intenção de quem está fazendo orante, de quem está fazendo a prece.
cujo propósito estimula o dínamo cerebral a liberar a onda psíquica vigorosa que lhe conduzirá à aspiração. Não tenhamos dúvida, meus amigos, da importância da prece na nossa vida, principalmente se estamos precisando. E nós todos precisamos sempre. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de amparo, nós precisamos às vezes de um colo para superarmos as dificuldades que temos que enfrentar na nossa vida. Mas nós temos que ser fortes, resilientes, temos certeza que não estamos abandonados. A prece, volta a dizer, é o meio fantástico que nós temos de entrar em conexão com os planos espirituais. E Kardec não poderia deixar de abordar na questão 659 do Livro dos Espíritos, que se a prece é um ato de adoração, já pararam para pensar? Será que a prece é um ato de adoração? Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, realmente, a prece é um ato de adoração, sim. Nós queremos entrar em conexão com os amigos espirituais e nada melhor do que a prece na nossa vida. Através da prece, 3 coisas podemos propor-nos por meio dela. Já pararam para pensar o que a gente quer? Nós podemos louvar, pedir e agradecer. A gente pede muito. Agora, agradecer, será que nós estamos sendo gratos? Gratos, sim, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas pedras de caminho que nós temos na nossa existência. São as pedras que nos levam para frente. Através daquele tropeção, nós vamos correndo, nós vamos indo, nós vamos caminhando. Então, é importante a gente voltar lá atrás na história que Jesus, em sua jornada terrena, sempre orou para se comunicar com Deus, com o Pai. Na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Naquele sublime momento, apareceu-lhes Moisés e Elias. Então, essa passagem da transfiguração bíblica de Jesus ocorre no contexto de sua oração, que entra em comunicação com o Pai, passando-nos a mensagem de que a oração transfigura nossa vida e ilumina nosso ser. Então, a gente tem que ter essa vontade, gente, essa certeza que quando orarmos, nós estamos entrando em conexão com os amigos espirituais. Em outra passagem, Jesus, diante de um espírito mau que os discípulos não conseguiram expulsar, respondeu: ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Tragam-me aqui. Depois de expulsar o espírito obsessor, os espíritos perguntaram: por que nós não o podemos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então a gente vê a grandeza do poder da prece. Cada um de nós tem
potencial na mão. Basta que a gente peça ajuda, que a ajuda vai vir, vai chegar. Nós não podemos ter dúvidas com relação a isso. Mas antes de orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoa. Pois a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Deus nos deu razão e inteligência, sendo o ser humano livre para agir em uma ou noutra direção, cujos atos acarretam consequências do que fez ou não. Normalmente o homem vê só o presente. A minha vida de hoje, como é que tá? Tá horrível ou tá boa? Então, o homem apenas se preocupa com o momento atual, o presente. Se o sofrimento é de utilidade para a vossa evolução, Deus vos deixará sofrer. Não tenhamos dúvida, se é o meio de nós nos impulsionarmos, vamos sofrer, sim. O que Deus sempre nos concederá é a confiança, a coragem, a paciência, a resignação, assim como os meios para vencer as montanhas de dificuldades, mediante elevadas sugestões dos bons espíritos, deixando-nos o mérito da ação. É importante a gente ter essa consciência. Se a gente não tiver, nós estaremos marcando passo, perdendo nossa estadia por aqui. E é importante a gente ficar atento com relação sempre às palavras, porque elas são uma forma de pensamento. Agora, para encerrar, eu vou contar uma história para vocês. Eu sempre gosto de contar uma história no final, vocês sabem disso, né? Eu até vou parar aqui porque tem mais, mas deixar para depois. Um camponês, um homenzinho que vivia lá na mata, num sítiozinho, saiu para procurar uma ave diferente. Ele queria encontrar algum bichinho que ele pudesse levar para o seu sítio, para colocar lá, para enfeitar o seu sítio. E ele vai, anda, depois ele encontra um filhote de águia. E ele, maravilhado com aquele filhotezinho, levou para o seu sítio, colocou com todo carinho no galinheiro. Ele colocou o filhote da águia para ser tratado como uma galinha. Dava milho, dava água e o bichinho vivia ali, né? A comer milho, a beber a sua água e convivendo com as galinhas, com os galos, com os pintinhos. Passaram 5 anos e a águia estava lá, dentro do galinheiro. E com isso, o naturalista, depois de 5 anos, passou por lá. Passou nesse sítio, visitando a redondeza, e falou: "Poxa, aquilo ali não é galinha, não. Aquilo ali é uma águia. Mas ele pensa que é uma galinha. Ele vive como galinha, ele come como galinha, ele vive com as galinhas e ele virou galinha." Não, o senhor está enganado. Ali não é uma galinha, é uma águia. E eu vou provar para o senhor. Não, moço, o senhor está enganado. Ele come como galinha, ele vive com as galinhas, ele virou galinha, ele pensa que é galinha.
com isso, eu posso fazer uma experiência com esse bichinho? Pode. Você já viu o tamanho das asas? Uma envergadura de quase 3 metros? Isso não pode ser galinha. Eu vou provar para o senhor que isso não é galinha. Pegou a águia, botou no braço. Águia, você não é galinha. Vamos voar. E levantou o braço, né, botando o bicho lá no alto. A águia olhou para baixo, olhou para o chão, pulou depressa e foi comer o milho. Não falei com o senhor que ele agora é galinha? Ele pensa mais como águia, não, ele agora virou galinha. Não, amanhã eu volto aqui e vou testar novamente. No dia seguinte, ele subiu no topo assim do telhado, pegou a águia, botou no braço. Hoje eu vou provar para ele que ele é uma águia, não é uma galinha. Bichinho lá em cima, olhando lá para baixo. Viu as galinhas comendo milho, o que é que ele fez? Pulou depressa pro terreiro e foi comer milho com as galinhas. Eu falei com o senhor, isso aqui deixou de ser, com certeza, águia. Isso aqui virou galinha. Ele virou galinha porque ele vive como galinha, ele come com galinha, ele só convive com galinha, ele virou galinha. Amanhã eu estarei aqui de madrugada, antes do sol nascer, e eu vou provar para o senhor que ele não é uma galinha. No dia seguinte, lá foi de madrugada, o sol não tinha nascido ainda. E ele foi, pegou aquela ave, levou lá para o alto do morro, bem longe do quintal, longe daquela situação toda. E lá ele pegou a águia, botou no braço do águia. Você é uma águia, você tem que voar. A águia ficou no braço dele, olhava para lá, olhava para cá e nada. Aí o sol estava nascendo, lindo, reluzente. Ele pegou a águia e falou, olha o sol, virou bem, né? Os olhos daquela águia para o sol nascente. A águia deu aquele grunhido e olhou para o sol maravilhoso e alçou o voo altaneiro. Nós também, dentro de nós, temos a nossa águia e temos a nossa galinha. Meus queridos, é importante. Essa história é apenas uma história. Simples, né? A gente entender. É lógico que a águia fez aquele voo maravilhoso e foi embora. Mas e nós? O que nós estamos fazendo com o potencial que nós temos de águia em nós? Nós temos esse potencial em nós. Nós não podemos abaixar a cabeça. Eu nasci assim, eu morri assim, vou viver assim. Não. Nós nascemos para crescermos, para evoluirmos. Nós recebemos de Deus a graça maravilhosa. Fomos criados simples e ignorantes. Não tínhamos conhecimentos de nada. E hoje conseguimos entender a grandeza que nos aguarda. Nós vamos evoluir sim, nós vamos crescer sim, mas depende de cada um de nós o querer evoluir. Se nós não quisermos, ninguém vai evoluir por nós. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que tirar esse homem velho que está em mim de tantas em tantas reencarnações. Deixar ressurgir o homem novo, capaz de encarar com fé e com esperança a certeza. Nós não estamos aqui abandonados. Nós temos um amigo espiritual que vela por cada um de nós. Somos filhos queridos de Deus. Isso não é fantástico? Isso não é maravilhoso? Problemas?
Todos nós enfrentamos dificuldades, bate na porta de todo mundo. Não pensa que não tem ninguém passando por problema, não. O tempo urge, os problemas estão aí para serem superados. Com fé, com esperança, com certeza que nós não estamos largados aqui. Então vamos sempre, meus queridos, nos utilizarmos da prece. Esse potencial que cada um de nós tem de se superar com fé, com esperança e com certeza que nós vamos sair vitoriosos. E quando nós chegarmos do outro lado, vamos ser recepcionados pelos nossos antepassados, pelos nossos queridos que já foram, e eles vão nos pegar com carinho e nos levar aonde tivermos que ir, com a proteção e com o amparo de Deus. Obrigada, meus queridos, pela oportunidade. Que Deus possa levar para cada um de vocês, para os seus lares, esta confiança que vocês vieram buscar na doutrina espírita. A doutrina espírita é uma alavanca propulsora para cada um de vocês. Mas não adianta apenas estar no livro. É importante que esteja em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos estudar com vontade. Às terças-feiras, às 7h30, Valéria está aqui com o grupo a estudar. E o grupo é mínimo, porque as pessoas não buscam o aprendizado. Mas se você estiver buscando este aprendizado em casa, nos seus lares, com os seus familiares, está valendo da mesma forma. Então, cabe a cada um que frequenta esta casa ter esta consciência. Muita paz, meus queridos, e me perdoem pelo excesso, mas eu me empolgo muito com esta doutrina, que realmente ela é fantástica. Ela nos dá o combustível para nós nos superarmos, porque se dependesse de mim, eu não estava aqui a falar com vocês. Sueli mesmo, se mandou, falou, vai sobrar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sabe que nós nos esforçamos, nós estudamos, nós batalhamos, nós ainda temos muito, e cada um de vocês também tem esse potencial. Muita paz para todos.